Um dos episódios que eu mais esperava dessa 7ª temporada de Black Mirror era o 6º e último episódio, o USS Callister Infinity, que é a sequência de USS Callister da 4ª temporada, que eu tinha adorado. Infelizmente, esse episódio foi à altura do episódio anterior, então eu fiquei muito feliz com isso. Eles até colocaram uma recapitulação pra quem não lembra do episódio USS Callister, pra gente se ambientar aí em tudo que tá acontecendo, então adorei isso. Hoje vamos falar sobre esse último episódio, já tem vídeo sobre todos os outros episódios, então se você não assistiu sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto episódio, depois confira porque todos os vídeos estão bem legais e depois eu vou fazer até um ranking aí dos meus episódios favoritos lá no TikTok e no Instagram, então confiram também. Mas nesse último vídeo vamos falar sobre o USS Callister Infinity. E antes de começar a falar sobre ele, deixa o like que é importante, se inscreve aqui no canal para próximos conteúdos de séries de filmes e me conta o que vocês acharam do episódio. Eu quero muito saber, vai lá nos comentários. E até coloca um emoji lá nos comentários que define o episódio pra você. O meu é basicamente uma nave espacial, né? Eu acho que não tem outra coisa que faria mais sentido pra esse episódio. No primeiro USS Callister, nós conhecemos a Nanette Cole, uma mulher que é clonada dentro de um jogo pelo maluco abusador do Robert Daly. E ela consegue se livrar dele no episódio anterior e se torna capitã da nave Callister. E agora em Infinity a gente vê ela e a tripulação da Callister dentro do jogo ali, né, criado pelo Robert. E eles agora enfrentam dificuldade, já que esse jogo demanda pontos pra você sobreviver e pra você conseguir as coisas. Então eles começam a correr atrás desses pontos, só que na verdade eles fazem isso roubando os jogadores. E a tarefa que eles têm não é fácil, porque se eles são mortos, realmente eles morrem. Não é igual os jogadores que se são mortos podem voltar pro jogo. E toda essa saga de roubar os jogadores que eles começam faz com que eles sejam considerados bugs e os jogadores começam a comentar sobre isso no Reddit. E daí pra frente as coisas só vão pra trás. Enquanto isso, no mundo real, a Nanette, real no caso, acaba investigando as acusações ali que os jogadores estão fazendo sobre o jogo, onde as pessoas dizem que 2 jogadores misteriosos roubaram seus créditos. E quando ela vai ali meio que a fundo disso, ela descobre que o Robert clonou ela, o Walton e outros funcionários do escritório. Até mesmo o filho do Walton foi clonado. E ele apareceu no episódio lá da 4ª temporada. E quando ela fala isso pro Walton, né, sobre todos os clones que existem dentro do jogo, ele fica um pouco perplexo. Ele nem sabe jogar ali, ele literalmente só se importa com o dinheiro da empresa, ele nem se importava em si com o jogo. Enquanto a Nanette quer ajudar esses clones, o Walton quer destruir eles. Aí voltando pro jogo, a gente vê que a tripulação da Callister vai até um planeta onde o Walton, que tinha sido meio que desintegrado lá no episódio da 4ª temporada, reapareceu nesse tal planeta. Eu achei que foi um artifício narrativo bom pra eles usarem aqui, porque ele aparentemente tinha morrido, mas eles conseguiram contornar essa situação pra dar um contexto e pra trazer o ator de volta dentro do jogo, né, como se fosse um clone, então eu gostei. E enquanto a Nanette tá resgatando o clone Walton, a gente vê que a Nanette do mundo real e o Walton do mundo real entram no jogo e estão no mesmo planeta que esses 2 clones também estão. E a gente vê as 2 Nanettes e os 2 Walton se encontrando, eles voltam pra nave Callister, todos os 4, e a Nanette do mundo real se orgulha muito da Nanette que tá ali na Callister, porque ela se torna uma líder forte, ela se torna uma presença forte dentro da nave, então ela ficou tipo impressionada. Meu Deus do céu, eu fiz tudo isso? Você, no caso, fez tudo isso, mas as 2 são a mesma pessoa, então foi legal esse momento. E antes que eu me esqueça, eu preciso elogiar os figurinos desse episódio, eu preciso elogiar a identidade visual, a forma com que construíram esse mundo de videogame, aquela arma rosa gigante, a forma com que aqueles capacetes de astronauta e aquela roupa de astronauta foram basicamente perfeitos ali pra Nanette e pro Walton, sabe, do mundo real. E até mesmo a armadura que a Kristen Milioti usa quando ela é Nanette ali clone. Gente, amei os visuais e os figurinos desse episódio, 10 de 10. Mas voltando pro enredo do episódio, o Walton não quer ajudar os clones, tanto que ele mata um deles, que é o Carl, que foi vivido pelo Billy Magnussen. E assim, é tão legal ver ele e a Kristen Milioti se reunindo. Eu sei que eles trabalharam junto no primeiro USS Callister, mas eles também trabalharam juntos em Made for Love, da Max, que foi cancelada na 2ª temporada, e essa série lidava com tecnologia, era tão boa. Que saudade, gente, dessa série. É sério, era muito boa. Eu aposto que se fosse da Netflix, ela teria sobrevivido e ganhado um final muito legal, porque as pessoas iam amar essa série. Daí depois do Walton matar o Carl na nave, ele e ela saem do jogo, a Nanette do mundo real desafia ali os motivos do Walton não querer ajudar os clones, né? Ela quer saber o motivo disso. E do nada, ela é atropelada por um carro ao sair do escritório, entra em coma, e o Walton deixa isso pra lá, literalmente caga pra ela, e ele corre atrás pra tentar voltar pro jogo pra ele destruir os clones. Enquanto no jogo a gente percebe que o Walton clone é necessário ali pro pessoal da tripulação da Callister, pra eles conseguirem ir até o coração da Infinity, que é o núcleo do jogo, que segundo a Nanette pode servir pra criar uma realidade tranquila pra todos eles, já que viver dentro desse jogo não tá funcionando pra nenhum deles. E nisso o episódio tem um flashback muito legal de 12 anos antes, onde o jogo foi criado, e nesse flashback a gente entende o porquê o Walton quer eliminar os clones. No caso, a clonagem é proibida nesse universo que eles estão, então todos os clones da Callister não poderiam existir. E também, ele clonou Robert pra ficar desenvolvendo o jogo Infinity dentro do próprio jogo. Então não existe um núcleo de tecnologia no coração. Na verdade, existe a garagem do Robert. E se tudo isso viesse a público, né, que um clone tá trabalhando dentro do Infinity, e que ele que criou o jogo, isso seria ilegal. Então o Walton seria preso, a empresa acabaria. E ele não quer que isso aconteça, né? Mas um repórter do New York Times tá atrás de descobrir isso, tá
tá atrás de descobrir sobre essas clones. Então o Alton tá puto da vida, tentando correr contra o tempo pra eliminar esses clones de uma vez por todas. E o plano final dele pra eliminar a Callister é mandar todos os jogadores que a tripulação roubou ali ao longo desses dias. E todos eles acabam atacando a nave. Enquanto isso, a Nanette entra no coração da Infinity e encontra ali o Robert, que no caso aqui chama Bob. E ele conta pra Nanette como ele tá sozinho naquele local, que ele é um bom moço. E ela pede pra ele uma chance de criar ali um lugar meio que estável pra ela viver com os amigos. Só que ele acaba falando para ela que a versão dela, no mundo real, tá em coma, com morte cerebral. E ele fala que ela pode voltar pro corpo dela na versão humana e viver normalmente, ou ela pode ajudar os amigos, que não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ela escolhe ajudar os amigos, porque ela já vive ali dentro da nave. Quando ela escolhe salvar os amigos, ele dá a terceira opção, que é fazer com que tudo aconteça. Desde salvar os amigos até sair de dentro do jogo e voltar pro seu corpo. E essa decisão que ele deu pra ela foi até numa vibe de Matrix, sabe? Porque os disquetes tinham cores diferentes. Eu gostei muito dessa parte do episódio, porque foi uma escolha divertida pra Nanette tomar. E durante todo esse momento, o Bob parecia uma pessoa diferente do Robert. Ele parecia um nerdzinho, que tava ali meio que amedrontado por ter uma pessoa naquele local. Então ele não ia fazer mal pra ela. Só que a Nanette não ia baixar a guarda pra esse cara que abusou dela, desse cara doido. E ela sabe que se um Robert era esquisito, o outro Robert também seria. E ainda bem que ela fica com esse pé atrás com ele, porque ele prometeu passar ela pro corpo dela, só que ele faria uma cópia dela. Ele não colocaria ela, recortaria e colaria lá. Então aquela versão dela ficaria ali com ele pra sempre, pra ele fazer o quê? A abusar dela, assim como lá no episódio da quarta temporada. E quando a Nanette descobre isso, ela fica puta, né? E aí ele começa a dar uma coça nela, joga ela longe, arranca a boca dela igual ele tinha feito antes com a cara dela inteira. Então ele tem um poder de Deus dentro desse jogo, né? Que acontece as coisas muito mais rápido do que ele sabia, porque ele nunca tinha enfrentado alguém, mas ele tem esse poder ali dentro. Mas a Nanette consegue ser mais rápida que ele, dá uma coça nele deliciosa e mata ele. E quando essa morte acontece, isso desencadeia um sistema de encerramento do jogo, onde o jogo começou a ser auto-apagado. E a Nanette precisava colocar logo aquele disquete pra processar a saída dela e dos amigos de dentro do jogo. E ela até consegue fazer isso, né? Ela consegue se transferir pra dentro do seu próprio corpo. E eu fiquei pensando, como que ela fez isso, já que ela não tava conectada a nada? Como que esse disquete fez essa transferência? Na minha cabeça não fez muito sentido, mas ativei a descrença. O que a gente tem que fazer em Black Mirror é ativar a descrença, porque vai que, né? Vai que tem uma tecnologia sonora, pode fazer isso, igual aconteceu no episódio Brinquedo, que os bichinhos lá se transferiram pra mente humana por som. Pode ser isso, mas enfim, não sei. Daí a Nanette acorda no seu corpo lá no mundo real, e a surpresa é que a tripulação da Callister agora vive dentro da cabeça dela, e eles se comunicam até por telefone, porque ela não consegue ouvir eles ali dentro, pelo que eu entendi. E algo parecido com isso, né, de viver na cabeça, rolou lá em Black Museum, da quarta temporada de Black Mirror, aquele último episódio. Isso me lembrou bastante quando eu vi esse final, eu fiquei... Nossa, tá me lembrando algum episódio, eu fui pesquisar e era Black Museum. E no final do episódio, o Alton é preso pelo FBI, após 3 meses foragido. A Nanette tá tentando tirar seus amigos da cabeça dela, mas enquanto isso, todos têm que assistir The Real Housewives of Atlanta juntos. E assim, eu dei uma risadinha disso, porque literalmente esse era o reality preferido dessa tripulação. Sempre quando a Nanette saía pra uma missão, eles ficavam assistindo The Real Housewives. E ela mesmo parece se interessar pelos dramas desse reality. E aliás, eu já tinha dado play nesse reality, só que o George Country, gente, é uma farofa, muito divertido, eu entendo eles. E aliás, não sei se vocês já colocaram nos comentários o emoji que define a emoção de vocês nesse episódio, mas coloquem lá, se vocês não colocaram ainda. E só pra terminar aqui, gente, a Kristen Milioti continua interpretando a Nanette com muita vida e intensidade. E essa versão da Nanette desse episódio tá ainda mais destemida e se tornou uma líder ótima, como eu já mencionei. E a breve aparição do Jesse Plemons é desagradável do jeito que eu esperava. O personagem dele continua sendo aquele nerd deplorável que tira a gente do sério, sabe? Que já tinha me indignado na quarta temporada. E aqui eu só senti mais raiva dele. Então essa raiva já existia e eu só intensifiquei ela aqui. E esse episódio conseguiu expandir a mitologia desse universo, que é muito vasto. As cenas de luta pareciam tiradas de um real videogame. E também as cenas da nave pareciam aquela coisa de vibe Star Trek, sabe? Como a gente já tinha visto no anterior, mas eles conseguiram ainda manter isso presente. Eles também tornaram os personagens carismáticos ainda mais carismáticos. E os antagonistas ainda mais detestáveis. E o que mais vai atrapalhar esse episódio para algumas pessoas, muito provavelmente vai ser a duração dele. Que poderia ter 30 minutos a menos, né? Uma duração inflada. Mas eu não acho que é algo que, sei lá, vai incomodar muita gente, né? Eu, pelo menos, adorei o episódio. Eu tiraria realmente alguns minutos, mas, enfim, visão minha do episódio. E eu senti que esse episódio abordou muito mais sobre ganância e sobre ficção científica do que em si o episódio anterior, né? Da quarta temporada, que trazia muito sobre abusos. Abuso de poder, manipulação. Então, tinha um subtexto um pouco mais aprofundado nisso. Isso daqui eu senti que foi um pouco mais básico, mas ainda assim expandiu a mitologia de tudo. Então, eu sinto que é isso, sabe? São dois episódios que se complementam. Ah, e os easter eggs desse episódio, um deles é a música da Ashley O tocando naquela cena lá que a jogadora tá com o fone.
I'm on the world. A gente também tem na TV um anúncio sobre o Hotel River estrear no Streamberry, que é o episódio 3 dessa temporada. O jogo Thrones 2 também é lançado e é aclamado pela crítica, então é ambientado no mesmo universo. E se o jogo foi lançado, quer dizer que o episódio brinquedo, né, porque esse Thrones 2 é do episódio brinquedo, ele não dizimou ali a população do mundo, coisa que muita gente poderia ter achado que sim. E a gente também vê que o diretor da tecnologia lá do Rivermind, do episódio 1 dessa temporada, renunciou ao cargo. E a gente não sabe quem é esse tal diretor, né, mas ele não tá mais no cargo. Depois de toda a corrupção que ele fez em torno dos valores que ele tava cobrando, não é de se esperar menos, né? Mas me conta aí, o que vocês acharam desse episódio? Gostaram de tudo que vocês viram? O que vocês acharam da temporada no geral? Coloca tudo nos comentários que eu quero saber. Assista meus outros vídeos que estão bem completos, falei sobre cada episódio dessa temporada. Depois vai no TikTok e Instagram pra ver meu ranking da temporada, que eu quero muito que vocês também comentem qual de vocês. Então é isso, gente, eu fico por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!